Alice, uma jovem estudante de história, sempre foi fascinada pelos segredos da sua cidade, Winnefield, um pequeno lugar cercado por lendas e mistérios. Certo dia, enquanto ajuda a limpar o sótão da casa de sua avó, encontra um estranho dispositivo guardado em um baú. A máquina parece um cruzamento entre uma caixa de música e um projetor de cinema, com engrenagens de metal e botões desgastados. Junto a ela, Alice encontra um bilhete com a enigmática frase: "Os sonhos esquecidos revelam a verdade oculta." Sem entender o que aquilo significa, Alice leva a máquina para Jonas, seu vizinho excêntrico, conhecido por consertar equipamentos antigos. Jonas, sempre curioso por novidades, fica fascinado pelo dispositivo e promete restaurá-lo. Depois de algumas semanas de trabalho, Jonas consegue reativar a máquina. Ao ligá-la, os dois descobrem que ela projeta visões, como se fossem sonhos capturados de mentes desconhecidas. No início, as imagens são fragmentadas. Um homem andando em um campo, uma mulher sussurrando segredos em um mercado, um incêndio devastador em uma fábrica antiga. Intrigados, Alice e Jonas começam a investigar as visões. Alice percebe que algumas imagens se conectam a eventos históricos de Winnefield. Uma cena mostra uma criança escondendo algo em um tronco de árvore. Quando ela e Jonas visitam o local, encontram um diário antigo que revela detalhes sobre uma conspiração industrial do século passado. Conforme continuam usando a máquina, os sonhos começam a se tornar mais claros e específicos. Eles percebem que a máquina não apenas projeta sonhos, mas parece acessá-los de uma espécie de memória coletiva da cidade. Alice e Jonas decifram que muitos dos sonhos estão ligados a uma tragédia ocorrida há décadas atrás. O incêndio de uma fábrica, que dizimou famílias e foi encoberto por poderosos da época. Os sonhos sugerem que o incêndio não foi acidental, mas parte de um esquema para esconder um crime maior. A máquina parece ativar memórias esquecidas, como se os sonhos fossem os sussurros de pessoas que não conseguiram contar suas histórias em vida. Mas algo estranho começa a acontecer. Quanto mais Alice usa a máquina, mais ela sente que os sonhos não pertencem apenas ao passado. Algumas visões mostram uma figura misteriosa observando-a de longe, como se a máquina estivesse conectada a algo maior e vivo. Jonas descobre, por meio de seus estudos, que a máquina pode estar manipulando a mente de Alice, misturando memórias do passado com seus próprios pensamentos. Ele tenta convencer Alice a parar de usá-la, mas ela está obcecada por desvendar a verdade sobre o incêndio. Em um dos últimos sonhos projetados, Alice vê uma figura mascarada provocando o incêndio da fábrica. Ao investigar mais a fundo, descobre que o responsável foi um antepassado de sua própria família, que participou do encobrimento do crime para proteger seus negócios. Devastada pela revelação, Alice percebe que sua obsessão com a máquina está destruindo sua própria saúde mental. Jonas a confronta, explicando que, se ela continuar usando a máquina, pode perder sua noção de realidade. No entanto, a máquina projeta uma última visão. Uma imagem de si mesma, mais velha, segurando um livro que parece conter a história completa da tragédia. Alice deve tomar uma decisão difícil: destruir a máquina e aceitar que nem todos os segredos podem ser revelados, ou arriscar perder-se em sua busca por justiça e verdade. Alice decide continuar usando a máquina, mesmo sabendo dos riscos. Ela escreve e publica um livro revelando segredos por trás do incêndio, expondo o passado sombrio de sua família e de Winnefield. Alice, com a ajuda de Jonas, destrói a máquina, decidindo que sua sanidade e sua vida valem mais do que as respostas completas.